Bom, mais um dia e mais uma alucinação dos nossos queridos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Donald Trump põe tarifa, tira tarifa, é quase uma cópula, a gente pode dizer, né? A única diferença é que só ele tá sentindo prazer, né? Ele põe e tira do jeito que ele quer essas tarifas e ninguém tá se alegrando. Eu vou explicar para vocês uma cronologia de tudo que tá acontecendo aqui. Como que isso vai impactar o mercado financeiro? Se é que vai durar. Talvez a hora que eu publicar ele já mudou de ideia, porque ninguém consegue mais acompanhar esse homem, essa máquina, essa besta enjaulada com ódio. Pra você ter ideia, o Trump fez mais de 20 mil trades desde que ele virou presidente da República. Eu acho que é a primeira história de um presidente trader que a gente tem nos Estados Unidos. Então vamos lá? Antes de mais nada, deixa o likezinho, que você sabe que é importante aqui para o crescimento desse distinto canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, senão eu paro de fazer geopolítica, né? Porque vocês não estão dando like, estão dando like mais nas outras coisas, eu faço as outras coisas. Aquilo que você dá like, eu faço mais. E olha só o que a gente teve aqui. Vou recapitular lá do começo da história. Um ano de novela aqui. Em julho e agosto de 2025, o Trump anunciou mais 40%, um total de 50% aí de tarifa, citando, né, o Bolsonaro, o tratamento que estava sendo dado por Bolsonaro lá atrás, a primeira vez que teve essa história de tarifa. E aí, primeiro ele ameaçou que ia tarifar, mas no dia que ia entrar em vigor, ele acrescentou 700 exceções ali, deixando de fora vários produtos importantes para o Brasil, mas tarifando café e carne, que eram os principais produtos naquela época. Bom, foi um rolo danado, uma choradeira danada. Naquela época, eu cheguei a fazer um programa, tá no ar ainda, Lucros Líquidos, né, que a gente faz ali, um podcast. E eu cheguei a fazer aquele programa dizendo que não acreditava que a tarifa ia perdurar, porque tava café, tava suco de laranja, produtos de primeiro consumo dos Estados Unidos. Eu falei, cara, os Estados Unidos vai acabar tendo inflação fazendo isso, não faz sentido, essa tarifa tá errada. Resultado, né? O Lula e o Trump se encontraram de setembro a novembro ali mais ou menos, se encontraram lá na ONU, né, na Malásia, né, sobre a pressão do consumidor americano, os Estados Unidos isentam 238 produtos brasileiros, incluindo o café. Liberou. Em fevereiro de 2026, a Suprema Corte americana julgou inconstitucional a base legal, né, o IEPA aí, e caíram todas as tarifas recíprocas de 10% e a sobretaxa de 40% contra o Brasil. De maio a junho de 2026, o Lula foi recebido na Casa Branca. Mesmo assim, né, o STR concluiu a investigação da seção 301 e propõe 25% citando PIX, Big Techs, etanol e desmatamento. Então, pôs tarifa, tirou a tarifa, teve aqui, entre esse período de tempo aqui, antes de fevereiro de 26, chegou a tirar a tarifa completamente, chegou a tirar todas as tarifas ali, né, e aí, depois disso, voltou a tarifa, o Trump fez aquela lua de mel com o Lula, não tá aqui porque foi só amor, naquela época não teve nada, não teve mudança de tarifa, mas ele falou que amava o Lula, que adorava o Lula, que eles tinham tido uma conversa ótima, que tinha pintado um clima, então ele falou um monte de coisas ali, e aí agora, no dia 15 de julho de 26, a gente tá de novo com essa história, um tarifaço de 25% foi oficializado, o governo repudiou, acionou a lei de reciprocidade e voltou à AMC. Dessa vez agora, já estão fora do tarifaço mais de 2 mil produtos. Então o Trump deixou de fora. O único produto realmente preocupante aqui, como país, gente, eu sei que se você trabalha com exportação e tal, puta nabo, né? Mas como país, o produto mais preocupante aqui é a celulose. O que os Estados Unidos estão alegando agora? Vou atualizar agora. Já foram várias alegações, né? Bolsonaro, sei lá o quê, Visa, competição. Agora a gente tem aqui o que tá sendo alegado hoje. Ah, Raul, amanhã eu tô assistindo o vídeo. Não tem o que eu fazer, é o Trump. As alegações do USTR, né? PIX e regulação da Big Techs. Então tá dizendo o seguinte, olha só, o PIX ele opera uma prática anticompetitiva porque o PIX não cobra nada, porque o PIX não tem taxa, etc. E aí com isso as empresas Visa e Mastercard, elas estão se ferrando, porque antigamente existiu a opção débito, ninguém mais está utilizando, né? Poucas pessoas, não vamos dizer ninguém, né? Mas diminuiu demais, o PIX se tornou o maior meio de pagamento, eles estão alegando que o PIX é anticompetitivo, querendo que o PIX ou seja acrescido de algum valor ou que faça alguma coisa para que os Estados Unidos volte a ficar competitivo nesse aspecto. Já falei para vocês qual que é a grande questão com isso aqui. O problema dos Estados Unidos não é nem o fato do PIX existir e nem o fato dele ser gratuito. O problema é que os Estados Unidos utilizavam, né, essas empresas, Mastercard e Visa, como grandes consultorias para a criação de produtos para o nosso mercado. Então, por exemplo, uma empresa como o McDonald's, ela pagava, por exemplo, a Mastercard e a Visa, para dar para ela em tempo real, né, como é que está o setor, como é que está a concorrência, como é que está as compras de supermercado e tal. Essas empresas americanas, elas ficaram cegas
dessa parte das informações. E isso impacta muito, porque os Estados Unidos eles tinham uma inteligência, né, maior, corporativa do que a gente. Quando essas informações vieram para o Pix, várias empresas estão trabalhando vendendo essas informações aqui agora. E dado é o petróleo do século XXI. Isso aqui atrapalhou o Big Tech, isso aqui atrapalhou todo mundo. Nesse caso da regulação das Big Techs, é porque o Brasil ele tem o costume, aqui nesse ponto eu acho que fica claro aqui esse problema, né? O Brasil tem o costume de pedir para uma rede social apagar uma publicação que fale sobre um político, que fale sobre algum ministro do Supremo, etc., e pedir para essa rede social não explicar o que aconteceu. Isso é uma coisa que estava acontecendo lá atrás, né? Pelo menos é o que as redes sociais alegam, não sei se isso é verdade ou não. Então, eles querem, né, que não sejam reguladas as Big Techs, já temendo que a gente está entrando num ano eleitoral, e obviamente quando começarem as eleições, as Big Techs vão ser muito reguladas. Agora, aqui tem um ponto, vou tentar te explicar esse ponto aqui. Primeira coisa do Pix eu acho absurdo. Acho que, porra, um país querer interferir no meio de pagamento de outro país, acho que é loucura. Acho que ninguém concorda com isso. Se você concorda em taxar o Pix ou criar algum tipo de competitividade para a empresa americana, comenta aí que eu acharia. Queria muito entender seus argumentos, eu realmente não consigo. Mesmo sendo uma pessoa totalmente a favor do livre mercado, etc., eu não consigo imaginar um motivo pelo qual um produto que conquistou o mercado de modo geral, e ele é melhor, mais rápido, ele deveria ser destruído. Não faz nexo. No caso das Big Techs, você tem um problema global hoje. É assim, todas as redes sociais que operam no Brasil, nenhuma delas são nacionais. Mesma coisa acontece com a Europa, a mesma coisa acontece com todos os países. O que esses países perceberam? Todos esses países eles são países democráticos, né? O Ocidente é todo quase democrático. Eles perceberam que as redes sociais, sendo privadas e com interesses privados, existem pessoas que controlam essas redes sociais, que elas têm um grande poder sobre o que vai acontecer na eleição. Por exemplo, vamos supor, não estou dizendo que nenhuma rede faça isso, mas vamos supor que alguma rede social, essa rede social ela quer que determinado político ganhe. O algoritmo dessas redes, ele não é claro. Mesmo eu que sou usuário, eu não posso hoje saber que tipo de conteúdo eu vou consumir ou não. Eu não sei como funciona o algoritmo porque as redes não explicam. Você concorda que se a rede social quisesse que algum candidato ganhasse, ela poderia propagar notícias negativas de outro candidato? Raul, como que a gente vai saber se eles estão fazendo isso? Então, hoje não sabe. E aí, né, alguns países começaram a ficar preocupados com isso. A Alemanha começou a ficar preocupada com isso, a França começou a ficar preocupada com isso, o Brasil começou a ficar preocupado com isso. Os nossos políticos, eles não têm boas intenções nesse aspecto. Eu acho que as piores, né? Quando a gente vai pensar em qualquer político brasileiro, eu só penso nas piores intenções. Difícil é achar uma boa intenção em algum lugar. Mas o argumento em si, ele é realmente de se preocupar. Não é porque os políticos querem usar mal essa regra, né? É óbvio que eles querem usar mal, não tenho dúvida que eles estão querendo se favorecer para se manter no poder, que a gente não deva realmente se preocupar, né? Porque o fato de ter um algoritmo de uma rede social que está na mão de alguém, que a gente não sabe quem é esse alguém específico, com interesses que a gente desconhece, é uma coisa meio preocupante, né? Então, os Estados Unidos quererem que não exista nenhuma regulação nacional de país nenhum para as redes sociais, eu acho difícil. Tanto é que a China tem as próprias redes sociais e proíbe as outras de existirem. Eu acho que a gente está se encaminhando para esse cenário. Sinceramente, Brasil, Europa, todo mundo está se encaminhando para esse cenário. Porque a democracia ela não está conseguindo funcionar muito bem com redes sociais estrangeiras ali e sem saber o que está acontecendo específico. Na minha opinião, e aí uma opinião que eu acho que eu estou completamente errado, mas eu tenho uma opinião aqui. Eu acho que a gente deveria ter acesso à estrutura do algoritmo quando o assunto é política. Eu nem preciso de comercial, não. Quando é um vídeo que eu recebi de um fulano de tal apertando um parafuso, eu acho que isso é bobeira. Isso aí... Raul, mas isso aí vicia e tal. Nem tô discutindo isso. Mas eu queria saber assim, por que você está vendo essa publicação? Eu queria que ficasse escrito embaixo qual foi o algoritmo que me levou a assistir um vídeo do Nicolas, a assistir um vídeo do Lula. Eu não quero ficar vendo coisa da Erika Hilton quando eu vejo todo dia, né? Erika Hilton toda hora, coisa da Tabata, sei lá o quê. Às vezes eu nem sigo essa pessoa, por que você tem que estar aparecendo pra mim? Eu acho que políticos que eu não sigo, eu não sei se deveria aparecer conteúdo de um político que eu não sigo pra mim. Não quero ver. Talvez a gente deva, pelo menos, me informar por que tá aparecendo, né?
Já existe isso. Às vezes aparece uma coisa. Por que você está vendo isso? Aparece às vezes, mas não em referência a todas as publicações de políticos. Não é assim. Tem um algoritmo naquilo ali. Tem um algoritmo que distribui para mim. Distribui a Tabata, distribui um monte de gente ali que eu não sigo muitas vezes ou que eu não tô acompanhando. Eu comecei a seguir todos os políticos e ainda assim aparece de políticos que eu não sigo. Tô tentando entender qual que é a lógica do algoritmo e eu nunca consegui. E me parece muitas vezes que estão promovendo inclusive conteúdo que incendeia mais o debate. Em vez de discussões menos acaloradas, discussões mais racionais, é mais gente fazendo loucura. Na época que teve o problema com o negócio do detergente, apareceu pra mim um monte de gente bebendo detergente. Eu tenho certeza que aquilo não representa nem 0,001% das pessoas do país. Então por que isso estava aparecendo tanto, né? Eu queria entender a lógica disso aí. Acaba não entendendo. Então a gente tem também um problema da propriedade intelectual, né? Até a rua 25 de março foi citada. Eles estão falando aqui que o Brasil tem infringido propriedade intelectual, que a gente não tem respeitado as patentes e tal. Bom, China faz isso também, todo país faz isso na prática, né? O Brasil nem produz esses produtos, inclusive, né? Quem me dera a gente estivesse roubando propriedade intelectual e produzindo, né? Barreiras contra o etanol americano, que o Brasil criou, desmatamento e combate à corrupção. Então, Trump falando de desmatamento Trump não é signatário de nenhum acordo de meio ambiente, tá, gente? Então, esses são os argumentos. Qual que foram as respostas do Brasil? E aqui eu acho, cara, sinceramente... Nossa, eu vou falar uma coisa absurda aqui. Mas às vezes me parece que o Trump tá torcendo pro Lula ganhar a eleição. Eu tô falando sério. Porque lá atrás, isso aumentou imensamente a popularidade do Lula, né? Quando você pega as redes sociais do Flávio Bolsonaro ali, etc., tá todo mundo culpando ele pelas tarifas e tal. A gente sabe que isso teve esse efeito lá atrás. Eu achei que por isso que ele tinha tirado a tarifa, para não fortalecer o Lula. Porque parece que tá fortalecendo o Lula, porque as desculpas são meio... não são contundentes, né? Aí quando a gente vai olhar a resposta do Brasil, né, que também não tá fazendo nada. Eu acho que a gente tá no pior cenário possível, né? Repúdio formal, investigação sem amparo nas regras multilaterais, acionou a lei de reciprocidade, aprovada por unanimidade. Isso aqui não vai dar nada, né? Porque a gente vai aplicar tarifa recíproca nos Estados Unidos, a gente cobra imposto de 100% em cima dos produtos, eles cobram de 10%, a gente vai diminuir a alíquota. Né? Volta ao contencioso lá na OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio, para discutir, e diversificação de mercados e defesa do PIX como patrimônio público. Resumindo, fizemos lá. Que é exatamente o que o Itamaraty deve ter recomendado, né? Porque se a gente tentar retalhar, pode ficar pior. Então, 424,5 bilhões é o superávit acumulado dos Estados Unidos com o Brasil em 15 anos, né? Em bens e serviços. O argumento central de que tem déficit não justifica a tarifa. Então, na prática, o único motivo aqui é que o Trump quer aplicar a tarifa. Tem muita gente falando, eu entrei numa discussão muito interessante, eu gosto dele aqui, ele cria um conteúdo aqui na internet, eu entrei numa discussão muito, muito interessante mesmo, com um rapaz do Ideias Radicais, o Rafael do Ideias Radicais. Foi uma discussão no Twitter, eu vou mostrar pra vocês aqui, porque eu acho que ela foi uma discussão interessante, o Rafael Lima. Que eu queria ver a opinião de vocês. O Rafael, ele cria conteúdo aqui, e o Rafael, ele acredita, né, no libertarianismo como filosofia. Não é liberalismo, ele é ANCAP mesmo. Então ele chega a acreditar na não existência do Estado, de modo geral, né? Então aqui ele fez um comentário replicando, né, a resposta do Marco Rubio. O Marco Rubio disse, hoje o presidente, eu coloquei traduzido aqui para pegar para vocês, hoje o presidente Trump determinou que o STR impõe uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, o Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são preço por isso. Então ele tenta responsabilizar o Lula aqui pela tarifa, né? Acho que isso aqui para ajudar, inclusive, talvez o Flávio Bolsonaro ou alguma coisa, né? Vamos ver se surte o efeito desejado. E aí, o Rafael Lima, né, do Ideias Radicais, então um cara que acredita no livre mercado, acho que se determina como libertário, ou ANCAP, alguma coisa nesse sentido, eu não sei. Eu já vi muitos vídeos do Rafael aqui. Então ele diz, pronto, o Lula conseguiu impor as tarifas que queria, já que nem tentou se defender e preferiu ficar provocando o Trump. Agora pode ficar a eleição toda se fazendo de vítima, defensor do Brasil, jogar toda a culpa no Flávio. É exatamente o que eu acho que o Lula vai fazer mesmo nesse sentido. Mas aqui tem um ponto. Eu não acho, agora vou ser bem sincero, vocês sabem aqui, nunca votei no Lula, não votaria no Lula, preferia um camelo do que o Lula na presidência.
Não acho que isso é bem verdade. O Lula tentou negociar com o Trump, né? Foi pra lá, se ofereceu, fez reunião a portas fechadas e tal. Então, até mesmo lá em 2025, depois de propor a responsabilidade, o Lula disse que o país está aberto a negociar com os Estados Unidos e tal. Eu não sei como é que foram as reuniões a portas fechadas, porque não quiseram transmitir, né? Mas em todas as ocasiões, o Itamaraty foi aberto, o Itamaraty falou sobre as tarifas e propôs negociação, teve conversas. Então, assim, nesse ponto aqui, eu não sei se ele tinha boa intenção, né, de negociar de fato, mas imagino que o Lula, no ano eleitoral, ele não queira agora essa tarifa. Então, acho que todas as formas que ele poderia evitar, eu acho que ele tentou evitar. Por isso que eu fiz uma pergunta que eu achei importante aqui. Mas tem algum país que conseguiu fazer algum acordo satisfatório nesse ponto? Ou seja, tem algum país até agora que conseguiu realmente negociar com o Trump? E a resposta é não, gente. Que conseguiu resolver o problema com o Trump, não. E aí eu falei, o Lula é tenebroso, né? E ele é mesmo. Mas assim, quem realmente consegue negociar alguma coisa com o Trump? Porque, porra, o Irã não tá conseguindo, a China não consegue, o Brasil não consegue, a Europa não consegue, né? Daí Groenlândia fala que vai anexar, a Bélgica não consegue, ninguém consegue. Não é que, tipo assim, o Brasil não conseguiu negociar com o Trump. É que a proposta dele é o quê? A gente deveria ter bloqueado o Pix? Não sei, o que deveria ter sido feito aqui nesse aspecto? Porque, na prática, né, eles têm superávit, eles ganham mais dinheiro nesse balança comercial, os Estados Unidos está se beneficiando da balança comercial, a gente exporta commodity para eles e compra iPhone. Porra, não é como se a gente tivesse na vantagem, tá falando assim, como o Brasil tivesse uma grande vantagem, né, com relação aos Estados Unidos. Eu não acho que a gente tenha hoje, tô sendo bem sincero, gente, vocês sabem que eu sou liberal, sou muito mais alinhado com o Donald Trump do que seria de política pública com o Lula, mas tem coisa na vida que a gente precisa ser razoável. O que o Brasil poderia ter feito aqui que teria mudado essa decisão do Trump? Eu acho que a única coisa seria um alinhamento irrestrito para evitar a tarifa. Então, cara, o que você quer que a gente faça e a gente fazer? Não é assim, né? O Brasil é uma nação soberana, a gente tem a China como parceiro comercial, a gente tem a Europa como parceiro comercial, a gente não tem exclusivamente os Estados Unidos como parceiro comercial e a gente não pode virar uma cadela, porque os Estados Unidos, por exemplo, não tem, né, uma balança comercial positiva com a gente do mesmo jeito que a gente tem com a China. A China é nosso maior parceiro comercial, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro. Então, se eu me desalinho com a China e perco essa oportunidade, eu acho que seria ruim, né? Então, eu coloquei, o Trump muda de ideia igual troca de cueca, ele se comporta como um doido. Eu acho que qualquer pessoa pode pegar isso aí, o Trump muda de ideia toda hora e tal. Ele não tem sido um cara muito fácil de entender. Aí o Rafael concordou comigo, ele falou, eu concordo que é negociação freestyle, mas vários países conseguiram fechar acordos e resolver em algum nível. Cara, nenhum país resolveu bem, né? Eu nem quis entrar nesse debate aqui. O Lula deliberadamente atacou o Trump ao máximo, é isso aí. Então, isso aqui foi completamente estúpido, né, na parte dele. Não acho que atacou ao máximo, mas atacou algumas vezes. Nem tentou se defender para receber as piores sanções possíveis. Não são as piores. As piores sanções possíveis atualmente são da China e de outros países. Não necessariamente a do Brasil, mas o Brasil tá com uma ruim. E aí eu falei, olha, eu não acho que existia nenhuma chance da tarifa não ser aplicada. Não acho mesmo, né? Só se o Brasil fizesse uma aberração, tipo bloquear o Pix ou alguma coisa assim. E nesse ponto seria burrice. A tarifa exclui nossos principais produtos, é verdade, 2.000 produtos excluídos. Acho que ele quer um alinhamento total, mas temos também a China como parceiro estratégico, não tem muito o que ser feito. O que você faria? Eu perguntei pra ele. Aí ele falou, não sei o que eu faria se eu fosse inimigo declarado do Trump. É isso, né? Mas o Lula não era inimigo declarado do Trump até 2 meses atrás. O Trump tava falando que adorava ele, que pintou um clima. Então, é que virar inimigo do Trump depende do Trump querer, cara. Mas o Milei conseguiu um acordo bom e justo por causa do alinhamento. Aí eu discordo. Eu acho que o Milei conseguiu um acordo, por quê? Porque o Milei fez várias críticas públicas à China. Ele abriu as pernas pro que o Trump queria. Então, assim, justo. Eu faço tudo o que você quer em troca somente de exportar os meus produtos. É porque a Argentina também não tem opção. A Argentina também depende muito da economia americana, né? Então ela não tinha uma opção ali de negociar. Os produtos que eles exportam é carne. E se o Trump tá brigado com o Brasil, ele precisa fazer uma negociação com a Argentina, porque senão o preço ia subir lá. Então, na prática, o Milei negociou? Não, o Milei é uma força da circunstância, sendo bem sincero. E eu gosto do Milei, acho que ele tá fazendo um bom trabalho na Argentina, mas dar isso aqui como um grande negociador pro Milei... Eu discordo, né? E sendo sincero, né? Lembrando, concordo com várias das políticas públicas do Milei. Vocês sabem que vários pontos eu defendi ele aqui, falei bem, né, de várias coisas, mas tem coisas que a gente precisa usar a realidade. Não acho que o Milei foi um grande negociador, né? Aí eu falei pra ele, acho que o maior problema não é nem ser inimigo declarado do Trump, porque isso é passageiro. O Brasil não é inimigo do Trump. Quem é inimigo do Trump é o Lula. O Brasil é mais relevante que o Lula. Acho que o pior, o problema do Brasil pro Trump é a gente ser um parceiro importante da China e dos Estados Unidos ao mesmo tempo, né? A gente não pode arriscar, porque a gente não pode buscar um alinhamento completo. A Argentina também é um parceiro importante da China. Na prática, quase tudo que o Brasil exporta está na lista de exceções dessa nova tarifa. Então não tá ruim pro Brasil.
Tá? Isso não é nem de longe o pior que ainda podemos enfrentar, né? Eu falei aqui, porque na prática 2.000 produtos estão fora, são 2.000 produtos isentos. É muito mais politicagem do Trump do que tarifa. E aí o Trump talvez ele queira apoiar de fato o Flávio, porque o Flávio é um cara que é muito mais alinhado com ele. Então, eu não sei se o Lula conseguiria mudar aquilo que o Trump quer fazer. Porque que na prática, né, sendo realista, né, o que ele deveria fazer aqui para conseguir evitar isso? Porque o Flávio Bolsonaro ele fez vários acordos, eles chegaram a negociar várias coisas, ele falou que tudo estava na mesa para negociação. Aí não é negociar, porque, porra, negociar é quando você se dá bem, gente. Aí ele falou, vários países têm os dois como parceiros importantes, o problema é uma diplomacia totalmente ideológica. Eu tô lendo aqui as respostas do Rafael, porque ele trouxe pontos de discordância interessantes, né? Pensando na reeleição do Lula e que adora se aliar com um ditador por amor a ditadores. É verdade, acho que o Lula adora se aliar com ditadores mesmo, inclusive era aliado do Nicolás Maduro, etc, né? Isso é um ponto verdadeiro, com o Fidel Castro e tal, acho que é um ponto importante. E eu não acho que o problema é uma diplomacia totalmente ideológica. Agora aqui foi o único ponto que eu falei pra ele, né? Eu falei um ponto, ó, não existe diplomacia não ideológica entre países. Um ponto verdadeiro, né? Por quê? Porque depende do político. O Lula é o Lula e o Trump é o Trump. Se fosse outro presidente, ainda seria ideológica. Esse é um ponto. A nossa diplomacia sempre foi ideológica. O Itamaraty não, mas os políticos sim. Só que, por outro lado, prejudicando a parceria com a China, né? O ponto central é que o Itamaraty é influenciado pelos governos, mas não completamente pautado por eles. A diplomacia brasileira, ela se sobrepõe. Isso aqui não é a diplomacia brasileira. Isso é a opinião do Lula. O diplomata brasileiro, ele deve estar trabalhando nesse momento, dizendo para a diplomacia americana, falando, olha, daqui a pouco o Trump sai do poder, daqui a pouco o Lula sai do poder e a gente restaura o que tiver que restaurar. E aí, o Rafael, ele não respondeu esse ponto. Ele falou, Milei conseguiu um excelente acordo sem prejudicar a relação com a China. Aí eu disse para ele, bom, considera isso aqui um bom approach diplomático ou ideológico? Eu mandei uma mensagem com o Milei. Economia alerta. Milei disse que não fará negócio com qualquer país que considere comunista. O Milei considerou o Brasil um país comunista. Gente, o Brasil não é um país comunista. Pra ninguém. Pra você perguntar pra qualquer comunista, pra qualquer liberal, qualquer pessoa sincera, o Brasil não tá nem próximo de ser um país comunista. Ah, Raul, mas na tia do WhatsApp disse, o Brasil não tem planificação da economia, o Brasil não tem, né, nada que precisaria para ser considerado um governo comunista. Nada. Né? Até porque nem país comunista tem país socialista. Mas assim, beleza. O que inclui o Brasil. Milei chamou Lula de comunista furioso, acho que talvez se chamar o Lula de comunista, ok. E colocou no mesmo pacote o Brasil, a China e a Rússia. O Milei falou que o Brasil é comunista, que é o maior parceiro dele. A Argentina é um dos maiores parceiros comunistas. A Argentina é totalmente dependente da nossa economia. Aí ele vai e xinga o Brasil, a China, para fechar com os Estados Unidos. Só o Trump ficou feliz. Aí você vai me dizer que isso aqui não é ideológico? É assim, caramba, o que seria não ideológico? Eu não tô nem aí com o que a China faz, né? Caramba, tem uma parceria com a China que vai beneficiar a carne brasileira. O agronegócio brasileiro que é de direita. O que o agronegócio brasileiro faz, gente? Ele vai lá e vende pra China. Óbvio! Né? Se perguntar pra qualquer empresário, velho da Havan, ele compra as coisas dele tudo da China, ele negocia com os chineses todo dia. Ele vai pegar agora e falar que não vai negociar? Quem é que vai fazer isso? Isso seria a ideia mais ideológica do mundo. E burra! Existe ideologia de direita também, ué. É de direita e de esquerda. Então o acordo é... não digas nada. Um bom negociador, se o Milei fosse um grande negociador, como um bom liberal eu negocio com todo mundo. O liberalismo não se propõe a mexer nos acordos individuais de cada país. Quem tem esse pensamento, adivinha quem é? De mudar o mundo todo. Comunistas. Quem tinha o pensamento de que todo o planeta deveria ser vermelho é o RSS. Né? Não é o liberal. O liberal é o seguinte, Raul, na sua casa você acredita no quê? No comunismo, tá bom. Aí você quer vender pra minha lapiseira? Quero, toma o dinheiro e se vira. Você cuida da sua casa, eu cuido da minha. É isso que a gente deveria fazer. Né? Minha parte eu quero em dinheiro. É isso, a minha parte da ideologia eu vou querer em dinheiro. Aí eu achei que não valia mais a pena discutir, porque daí ele falou, o que ele disse foi que o governo argentino não faria negócio com a China e não fez. Tá fazendo o tempo todo. Porque é assim, ó, eu não gosto muito de quando as pessoas são muito ideológicas, eu gosto do Rafael, cara. Ele sabe, eu já conversei com ele no WhatsApp e tal. O dilema do Milei, como manter suas negociações com a China sem desagradar o Trump? E daí ele tá negociando com a China. Já Javier Milei diz que a Argentina não tem escolha a não ser negociar com a China. Ele mudou já. O discurso dele lá de trás, ele já mudou. Então não é verdade, né? Mas aí ele disse que ele não proibiu negócios privados com a China. Não tem como. Se ele fizesse isso, ele quebraria, você sabe. E o comércio entre os dois países continua normal. Sim, porque ele tá fazendo negócio com a China. Além de ter conseguido um excelente acordo, ele não conseguiu. Ele simplesmente abriu as pernas. Isso não é negociar. Né? Respondendo
respondendo a sua pergunta, é exatamente isso que eu faria. Então aí você e o Lula são iguais, cara. Porque nesse ponto, né, você e todo mundo que defende isso, porque nesse ponto é o seguinte, o que o Lula faz? Ele tá abrindo as pernas ali para um parceiro comercial do Brasil, que é a China, na maioria dos casos ele abre as pernas, e brigando com o outro. O Milei fez. Brigou com o parceiro comercial, que é a China, e abriu as pernas pro outro. Qual que é a diferença, então? Isso que é a grande diplomacia, gente. Então, não é isso. Não dá para ser desse jeito. Eu acho que isso aqui, né, vou dizer, na minha opinião, como liberal, eu preferia minha parte em dinheiro. Né? Eu acho que seria muito mais relevante se o Lula não fizesse comentários a respeito de que política ele prefere, se ele não tivesse se posicionado durante as eleições, né? E eu não queria um político que só faça isso do lado contrário, eu não queria agora alguém que só defenda o Trump, eu queria alguém que entenda que o Brasil é o foco dessa pessoa. Eu acho que o Brasil é o meu país, né? Eu não sou chinês, eu não sou norte-americano, né? Eu sou brasileiro, eu preciso que os meus interesses do meu país sejam colocados em primeiro lugar. Não acho que o Lula priorize os interesses do país, não acho, né, que o Bolsonaro privilegia os interesses do país, o Flávio Bolsonaro também não acho que essas pessoas privilegiam os interesses do país. Por quê? Porque o interesse do Brasil eu preciso, um é meu maior parceiro comercial, o outro é o segundo. Se alguém fizer alguma coisa com a China ou com os Estados Unidos, o Brasil tem que falar muito pelo contrário. E é isso. Só. Né? Agora o que a gente tem aqui? Um choque, né, de 25% sobre produtos brasileiros, 4 mil produtos alcançados pelo CNI, 80 bilhões aí mais ou menos, né? Ou 14 bilhões de dólares em exportações ameaçadas. Os mais expostos aí são aço, alumínio, calçado e têxteis, que concentram os efeitos na economia real. A indústria é a mais atingida aí, empresas de Mato Grosso, Espírito Santo e Paraná já suspenderam os embarques aí. Risco de estoque encalhado e venda com prejuízo, é horrível, né? E os isentos, que são os alívios, são carne, café, laranja, tudo que mexe com a cesta básica dos Estados Unidos, porque ele não é otário, porque isso aqui faria a inflação lá aumentar. A Casa Branca ampliou as exceções para não pressionar essa inflação americana, e boa parte do agro e da cadeia aeronáutica, que é o que eles compram também, aviões, está protegido. Então, assim, dos males aqui, é dramático dizer que isso aqui é um impacto gigantesco na economia, tá bom? Sendo bem sincero para vocês. E quando a gente vai comparar, a China lá atrás, ela tinha chegado a ficar com 3 vezes a tarifa, 5 vezes a tarifa mundial, tinha colocado 100%, 200%, 500%, né? E depois ele acabou revertendo sem ninguém falar nada. Ele foi lá e reverteu ele por conta própria. Inclusive, acho que às vezes não responder é melhor. Quem respondeu teve mais problema. O Brasil não deveria retalhar. Mas acho que agora, inclusive, a China tá até com a tarifa menor que a do Brasil. 25 a 10, acho, se não me engano, né? E caiu bastante o comércio bilateral entre os dois países. O mercado reagiu de maneira estável, porque ninguém consegue entender mais a cabeça do Trump, então o dólar ficou a R$5, né? O real chegou até a se valorizar um pouquinho. 174 mil pontos foi o fechamento do Ibovespa, caiu um pouquinho no dia de hoje. 67 bilhões de fluxo estrangeiro na B3 em 2026, né? A Selic em 14,5% e a dívida bruta em 80,1% do PIB é complicado para o Brasil nesse momento. Isso aqui piora um pouquinho o nosso cenário. Projeção do IPCA vai subir, né? Obviamente. Eu acho que na prática, como dessa vez ele tirou os alimentos, realmente pode subir mesmo, porque do jeito que ele tinha colocado anteriormente, a inflação de alimentos tinha acabado caindo, ele tinha ajudado o Lula, como eu disse pra vocês lá atrás. Então aqui a gente tem um problema. Eu acho que isso aqui, infelizmente, vai acabar ajudando o Lula, tá? 51% das pessoas culpam o Flávio Bolsonaro aí pelo tarifaço. Porque eles ficaram falando da tarifa lá atrás, que tinham pedido tarifa, e aí nunca saiu isso da cabeça deles. Acho que isso aqui acaba aumentando a chance de reeleição do Lula, né, que é complicadíssimo no momento atual do país, mas é isso. E aí o que a gente tem, na verdade, de resultado? Né? O choque setorial não é sistêmico, esses setores que eu mostrei, 80 bi é um risco relevante, mas as isenções e a reação calma do câmbio aí, né, vai mostrar que aço, alumínio, calçado e setor têxtil é um setor mais impactado. O Brasil é um caso político aqui que a gente está, né? A China é um caso mais comercial, então com a China o Trump está negociando, com o Brasil a tarifa carrega essa agenda eleitoral, acho que o Trump está querendo influenciar nas eleições, acho que tá querendo não, né? Podemos dizer que ele está querendo influenciar nas eleições. E a eleição, né? Essas coisas que estão acontecendo aqui alteram muito mais esse cenário momentâneo. Eu vi muita gente falando, mas como eu vou investir? Isso aqui vai impactar a minha vida e tal. Gente, aportes regulares, né? Quando você investe todo mês, vai vencer muito essa coisa do timing, de tentar comprar aquilo que vai funcionar. Se você diversifica entre Brasil, Estados Unidos, China, Europa e tal, não tem motivo pra você se grilar aqui. Quem é aluno da UVP, tá investido em tudo quanto é mercado. O risco que você tem que avaliar aqui é ativo a ativo e, cara, na média, você tem uma carteira com 20, 30 ativos ali, isso aqui não vai te impactar em nada. Renda fixa segue como base, né?
essa pica, na verdade, ela não é sua. Então, quando a gente olha aqui, a renda fixa brasileira, juro alto, vai manter aí mais tempo, IPCA e pré-fixado. Ações no Brasil que não dependem disso vão continuar muito bem ali. O risco da exposição dolarizada para o Brasil, se o dólar cair, você aproveita para comprar, porque o Trump não é eterno, né? Mas não caiu. Mas se o dólar cair, você aproveita para comprar. Se o dólar subir, ainda bem que você comprou também, né? Comprou lá atrás. Então, na prática, o que eu tenho pra te dizer aqui? Eu vi um monte de gente fazendo drama. Ah, agora o Brasil acaba. Ah, meu Deus, como eu tô emocionado. Ah, Raul, nossa senhora, que triste. Vai acontecer p*** nenhuma. Sinceramente, lá em 2024, no momento que começou a se aventar essa possibilidade, foi um terror danado. Os canais tudo do YouTube falando que o Brasil ia acabar, que o mundo ia acabar. Gente, o Brasil não acaba por causa de 80 bilhões de balança comercial, mas é nunca, né? A única coisa é que esses preços diminuem o valor aqui. Essas empresas são muito impactadas, é muito triste, né? Mas a gente vai arrumar outro comprador. O produto que a gente vende é commodity. Commodity não tem logo, não vence, não expira, né? Você pode vender isso a hora que você quiser. Então, não tem um grande impacto para o país, né? Dito isso, se você quiser aprender a investir sem se emocionar, sem ficar tomando essas decisões por impulso, essas bobagens, o que eu vou te recomendar? Abre aí, auvp.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Aqui na UVP é sempre sem emoção. Eu sei que tem gente que sai do país, fica te falando merda, falando que o país vai quebrar, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Essas pessoas todas que insistem nesse tipo de narrativa, se você observar, elas estão perdendo dinheiro ano após ano. A UVP nunca embarcou nisso. Nem em paixão absoluta pelo Brasil, falar que o Brasil é o melhor país para investir, porque não é. Nem em terrorismo de falar que é o pior lugar para investir, porque também não é. O Brasil tem excelentes oportunidades para quem sabe aproveitá-las. A renda fixa está pagando muito bem. Inclusive, os americanos são quem mais está colocando dinheiro na renda fixa brasileira, viu? Fica sabendo disso. Entra aí, preenche o questionário, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro sem emoção. E lembrando, se você entrar na UVP e não aprender, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Tem um momento muito bom para Bitcoin, tem um momento muito bom para muita coisa agora, né? Indústria, que tá muito bacana e você consegue se expor de maneira muito inteligente. Então vai lá, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir. E eu queria dizer o seguinte para vocês, né? Não tô querendo comprar treta com ninguém não, espero que vocês não levem assim. Eu gosto do conteúdo de todo mundo, eu assisto tudo quanto é pessoa. Eu não... Informação nenhuma me ofende, já disse isso para vocês. Eu acho que quem se ofende com informação, né? Eu vejo muita gente que, eu leio uma coisa que eu não concordo, eu fico ofendido. Não tem a ver, o Rafael é um cara legal. Ele tem muitas ideias legais e também, às vezes, eu acho que, como qualquer pessoa que é mais apaixonada por algum tipo de ideologia, né? Muitas vezes acontece isso com os comunistas, acontece isso com o ANCAP, acontece isso com os liberais, acontece isso com todo mundo. Todo mundo que é apaixonado demais, a pessoa já decidiu quem tá certo antes da treta começar. Então, ela vai procurar motivos para falar que a pessoa tá certa. E aí eu acho que isso é muitas vezes negligenciar a realidade. Uma coisa que o mercado financeiro me ensinou e que eu aprendi com muita humildade é que ganhar dinheiro é mais importante do que estar certo. Então hoje em dia eu não tenho mais isso, né? Eu ganho dinheiro quando eu tô errado e ganho dinheiro quando eu tô certo. Por exemplo, eu dei as minhas opiniões pessoais aqui. Pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que o Brasil devesse buscar um alinhamento 100% com o Trump e pronto, que isso ia ser melhor para o futuro do Brasil. Eu não garanto. O que a gente vê é que outros países estão se desenvolvendo bem, né? Nosso alinhamento 100% nesse momento acho que seria ruim. Até porque eu não quero entrar em guerra. Mig Viana. Fala, eu quero começar o hábito de ler livros, principalmente sobre economia, investimentos e negócios. Como um jovem adulto de 18, 19 anos, o que você me recomendaria? Cara, se você não tem hábito da leitura, começa com o Homem Mais Rico da Babilônia, livrozinho fácil, né? Para guerreiros que não têm. Pode depois ler o Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Todo mundo diz que esse livro não é importante, mas todo milionário que eu conheço leu ele. Interessante. O Deilon Vieira. Mas será que estão endividados com uma dívida que pode gerar retorno financeiro para eles? A famosa dívida para gerar dinheiro da classe média? Não. Outra, uma dica interessante seria você citar a referência dos dados que aparecem no vídeo. Eu não. Se quiser, pesquisa. Eu faço vídeo. Não faço tese de pesquisa, não. Mas o pessoal aqui que cria conteúdo na internet deixa os links. Eu nunca deixarei. Pesquise. É bom que você pode ver. Vai que eu tô mentindo. Pesquisa e você descobre. Caio De Angelo. Onde consigo acesso às lâminas do ABTC e do Alpo 11? ABTC 11. Não é lâmina porque não é fundo tradicional, mas aqui você consegue. Aqui no ABTC 11 você tem aqui o que é. Aqui você tem documentos e aqui você tem a metodologia do índice. Pode pegar aqui, ó. Vocês têm uma preguiça do c... Porque isso aqui não era para precisar alguém te explicar isso. Claramente não fez a UVP, né? Porque eu sei que aqui se lê. Se você é aluno da UVP, dá uma lida. Agora, vai lá na comunidade nas novidades desse mês, porque tem aí
coisas impressionantes que a gente lançou. Cara, foi o mês de maior lançamento da história da UVP de produtos específicos para aluno. Previdência fechada só pra gente com a melhor taxa do mercado. Não pode contar tudo, né? Melhor não, né? Porque senão a pessoa vai querer virar aluno. Não precisa. Só Tchau. pra isso não precisa.